Olá, Antônia, tudo bem? Seja bem-vindo, Antônia. Você está com o microfone mutado. Pronto, agora sim. Miguel, Luana, prazer estar aqui mais uma vez. Bom te ver, Miguel. Prazer. Muito bom te ver, Antônia, muito bom te ver. A Antônia participou aqui de várias lives durante o processo eleitoral, né? Compartilhou com a gente aí as angústias, né? As angústias e as alegrias daquele processo todo. Né? Exatamente. Trocamos muita informação sobre pesquisa. Organizou um ato muito bonito aqui no Rio também, da Turma da Cultura mesmo, né? Sim, protagonizado aí pelo Juca, pelo Freixo, então, Gilberto Gil, Caetano, foi muito bonito. Exatamente. Que bom que você gostou, Luana. Antônia, quais são as suas primeiras impressões da transição do ministério montado pelo Lula? Qual a sua opinião sobre isso? Então, eu achei a transição, eu fiz parte da transição, né? Estava no grupo de comunicação social. Acho que a transição foi um processo muito interessante, assim, muito participativo, né? Com muita gente se voluntariando para estar ali, querendo colaborar. Então, acho que mostra um interesse enorme, assim, de muita gente, obviamente, de um campo de esquerda, um campo democrático, em participar desse momento de reconstrução da democracia, né? Então, acho que isso foi bonito, assim, de acompanhar. Agora, muito trabalho, né? Muito pouco tempo para você fazer uma lei, né? Essas duas eram os dois encaminhamentos mais importantes, né? Assim, então, o que é o estado da arte de cada ministério ou de cada secretaria, enfim, ou das autarquias, seja lá o que for, mas, enfim, fazer um diagnóstico e propor itens para o revogaço, itens de atenção, itens para o trabalho dos 100 primeiros dias, redesenho institucional. Então, assim, no caso da comunicação social, a gente tinha um desafio que era propor o que seria essa SECOM do século XXI, assim, preparada para as disputas no campo digital. E acho que fizemos um bom trabalho, assim, uma equipe muito qualificada ali para fazer isso. Então, acho que a transição ela já é um reflexo desse desejo de democracia, né? Esse desejo que foi vitorioso e que já começou ali na transição a se manifestar como reconstrução. E aí o governo, né? O novo governo, eu honestamente, enfim, acho que está um pouco lento. Acho que está meio devagar esse anúncio, né? Entendo que é complexo, que tem um jogo de interesses, né? Que passa por partidos, por, né, mulheres, gênero, raça, regiões. Então é uma grande, é um tabuleiro onde as peças se movem mobilizadas por muitos interesses, forças distintas e evidentemente que é muito mais complexo você montar um governo hoje do que há 20 anos atrás, né? Assim, justamente, um governo nesse campo, né? Assim, acolhendo demandas que são do nosso tempo, né? Então, entendo que seja complexo, mas acho que a narrativa precisa andar, assim. E aí estou falando de narrativa mesmo, assim. Acho que a gente precisa ter mais personagens com voz, mais coisas acontecendo nessa arena da política. Então, assim, acho que não é que eu esteja ansiosa por definições, mas acho que a comunicação hoje é muito rápida e a gente precisa ocupar o espaço, né? Então, assim, sinto falta de ter um pouco mais de personagens nessa história. Antônia, é bom você falar isso, né? Agora, tem um fato também, só para fazer um complemento, que o Lula não assumiu, então não tem ainda os instrumentos, né, para fazer a política de comunicação, né?
Até queria te perguntar sobre o que você acha que deveria ser a política de comunicação, já que você participou do gabinete na área de comunicação social, e você é uma pessoa com muita experiência nessa área também, né, porque ainda não tem os instrumentos para fazer comunicação social. Ontem até a gente conversou com a Sinara Menezes aqui, eu perguntei para ela sobre o que ela achava que deveria ser comunicação estatal, né? Tem dois assuntos, né, comunicação pública e a comunicação estatal. De vez em quando eu converso aqui sobre comunicação pública, como deveria ser a TV Brasil e tudo, mas de vez em quando também eu fico curioso para debater como deveria ser comunicação estatal, né? Afinal, se o governo é um governo democrático, a gente tem que discutir isso também, é uma coisa que tem que ser discutida pela sociedade civil. Qual é a melhor comunicação estatal para o país, né? A Sinara respondeu que achava que era melhor ser economizar, só que não era por aí que eu queria falar com ela. Aí depois eu fiquei pensando, por exemplo, eu queria falar mais sobre a questão de mérito, uma questão de conteúdo. O que deve ser a comunicação estatal? Por exemplo, eu li que o Lula pensa em fazer lives semanais, como o Bolsonaro faz, né? Aí é uma coisa a pensar, né? Claro que vai depender do próprio Lula, se ele vai querer, se ele gosta de fazer isso. O Bolsonaro gostava de fazer isso. E achava importante, e foi importante para o Bolsonaro fazer. O Bolsonaro tinha uma comunicação direta muito boa com o seu público, né? Tanto que ele quase ganhou a eleição, né? Como é que você acha que deve ser a comunicação estatal? Então, só para também definir aqui um pouco o que a gente está falando, a equipe de transição não tem a incumbência de dizer como deve ser a política de nenhum ministério, de nenhuma secretaria. Isso é uma definição que quem assume o órgão faz. O que a gente ficou demandado é para dizer qual era o estado da arte e pensar aquelas instituições. Então, redesenhar organograma, etc. e tal. Então, assim, isso que você está perguntando para mim, e aí eu vou dizer o que eu acho, mas só para dizer que o que eu acho não diz respeito à questão do que foi tratado na transição. Eu entendo que a comunicação governamental, né, que você está chamando de estatal, mas eu prefiro chamar de governamental, porque acho que cada governo vai ter a sua linha de comunicação, né? E esse governo terá a dele, assim como o governo Bolsonaro também teve. A comunicação governamental ela tem dois grandes eixos, né? Ela tem que comunicar as políticas públicas do governo e comunicar as ações do governo. Então, Lula foi para cá, Lula foi para lá, o ministro fez isso, fez aquilo, estamos lançando o novo Bolsa Família, quem é beneficiário, quem não é, etc., campanha de vacinação, enfim, esses são os eixos principais. A comunicação ela mudou muito nos últimos anos e mudou muito no governo Bolsonaro, né? Os governos de tradição autoritária, no Brasil e no mundo, são governos que produzem grandes avanços na comunicação. E eu não estou dizendo que se isso é bom ou se isso é ruim, não estou fazendo julgamento de valor, estou só constatando um fato. Então, houve um enorme avanço na comunicação. Essa comunicação direta que o Bolsonaro fez, ela estabeleceu um campo, um jogo. Eu acho que esse jogo tem que continuar sendo jogado, só que por outros personagens. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, a comunicação que o Bolsonaro estabeleceu com a imprensa, né? Você vai ver o desenho, o organograma da SECOM, ele transformou a Secretaria de Imprensa numa subsecretaria. Por que ele fez isso? Porque essa é a política dele. A política dele era ter uma comunicação direta, era não passar pela imprensa. Então, não precisaria ter o investimento que uma secretaria de imprensa demanda se ele não ia usar aquilo. Fizeram uma mudança de estrutura naquela institucionalidade que fazia sentido para aquela política. Eu acredito que agora é o momento de você voltar a ter uma secretaria de imprensa, porque o Lula e o campo democrático têm um certo jeito de tratar com a imprensa
que é mais, digamos, dentro de uma institucionalidade conhecida, enfim. Então, isso vai voltar. Agora, o fato disso voltar não significa que você precisa ignorar a questão da comunicação direta. Né, as novas mídias, enfim, as mídias alternativas, digamos assim, como, né, você Fórum 247, são relevantes, assim como os influenciadores e páginas outras que não constituem exatamente um setor de uma mídia alternativa, mas são mídia alternativa, também são importantes. Então, assim, tem um outro olhar. Eu acho que é preciso ter um olhar, de novo, mais complexo para a comunicação governamental, para como ela vai, não só os instrumentos que ela vai dispor, né? Por que quando você fala de publicidade, você tem que pensar numa campanha publicitária nos antigos formatos? Por que você não pode pensar num conteúdo de podcast ou de uma pequena série sobre vacinação, por exemplo, né? Para pegar um tema aí que o Lula já deixou claro que vai ser trabalhado a partir do ano que vem. Precisa ser só o formato da publicidade na televisão ou da publicidade no jornal, nas revistas. Você pode ter outras formas de fazer isso, também a comunicação governamental. Então, eu acho que os formatos hoje são muitos, os desafios são enormes, porque o governo Bolsonaro ele não tinha um compromisso com a verdade. Então, ele, de alguma forma, patrocinou e estimulou todo um campo de desinformação que trabalha dentro de uma lógica muito interessante para aquilo chama muito atenção, a desinformação funciona muito bem porque chama muito atenção, as pessoas, aquilo é sempre um sensacionalismo, mexe em lugares, né? Com as pessoas compartilham aquilo. Então, como você faz uma comunicação governamental que crie engajamento, sendo verdadeira, sendo democrática? Então, a gente precisa ter muita criatividade nesse processo e, né, usar o que são as experiências do passado, as boas experiências, mas trazer o novo repertório para dentro e fazer essa mistura. Antônia, além dessa contribuição à comunicação, que é incrível, né? A gente, de fato, precisa ter uma outra chave de pensamento, porque é outro momento, mas você tem uma relação muito forte também com o setor cultural. Eu queria que você opinasse, nem tanto sobre a composição em si, mas sobre quais que você considera que são os principais desafios ou os mais urgentes no campo da cultura, né? Considerando todo o desmonte ocorrido no último período. Então, Luana, enfim, é difícil priorizar um pouco, né? Eu acho que tem muitos desafios, acho que a cultura tem aí um trabalho enorme para ser feito, e eu tenho certeza que, né, a ministra Margarete, o secretário executivo Márcio Tavares são pessoas muito comprometidas com a cultura e que vão formar um time capaz de atuar de forma firme e competente nessa reconstrução. Eu vou falar particularmente do cinema, porque é uma área onde eu atuo e é uma área que sofreu muito e que é uma área que depende, para existir, ela depende de recurso público, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Então, o que fizeram com a Ancine né, a Ancine ela é uma agência reguladora e ela também faz o fomento ao cinema. Eu acho que tem aí uma questão que eu sei que foi debatida no grupo de transição e que eu acho que esse debate deve ser feito, assim, qual é por que uma agência reguladora faz fomento? É uma agência reguladora que tem
que, por acumular duas funções, né, de fato deixou uma parte do seu trabalho como agência reguladora se acumular. Então, era preciso que, digamos, tinha, né, acho que, só para parêntese aqui, eu admiro enormemente o trabalho que foi feito na Ancine, eu acho a Ancine um setor fundamental, assim, um órgão fundamental, e eu vi como o audiovisual foi transformado pela Ancine, e minha vida mesmo foi transformada pela atuação deles. Então, só para primeiro estabelecer isso. Segundo, avançando, né? Não estou fazendo uma crítica baseada no nada. Eu acho que é importante avançar e talvez e discutir isso. Assim, cabe essas duas funções no mesmo espaço? Dá conta? Aquele corpo de servidores dá conta disso? Será que não tem uma mistura aí que acaba provocando problemas como esses que aconteceram recentemente? Porque o que aconteceu ali? A organização ficou completamente paralisada, investigando coisas, usando critérios de hoje para dizer que pessoas não prestaram contas de filmes que as contas foram prestadas, mas com critérios antigos. Então, assim, como é que alguém ia prestar contas em 2006 com um critério estabelecido em 2019? Ou, assim, uma coisa de um nível de loucura e maldade. Então, você tem hoje essa coisa bizarra que é dinheiro em caixa e ninguém produzindo. Você tem dinheiro para fomento e ninguém produzindo, porque a Ancine não fez mais os editais, parou com a política e se tornou um órgão persecutório. Né? Então, inúmeras produtoras pequenas gastando fortunas com advogados, porque a cada hora é uma pendência e não sei o quê, uma exaustão coletiva, todo mundo virou todo mundo réu, quando, né, são produtores, são pessoas criativas que estão trabalhando, deveriam atuar num outro campo. Bom, tem uma resolução recente do TCU que desfaz justamente esse mecanismo que eles usaram para perseguir muita gente, inclusive eu fui perseguida pela Ancine também, dizendo justamente isso. Você não pode usar critérios estabelecidos em 2019 para filmes que prestaram contas antes. Então, isso aí já provavelmente vai servir para fazer uma parte da burocracia andar. Eu acredito que tem, né, uma questão, assim, a diretoria da Ancine, ela tem mandato, então ela vai continuar, essa diretoria que foi escolhida pelo governo Bolsonaro. Qual vai ser a posição deles? Como é que eles vão se comportar diante de uma mudança de governo? É algo a se pensar, é algo a entender. E qual vai ser o desenho institucional proposto caso essa burocracia decida jogar o jogo como no governo anterior? Então, tem uma série de questões ali, porque ninguém vai desfazer, né, um mandato. A pessoa tem mandato. O Temer, quando assumiu, tirou o presidente da EBC do cargo. A pessoa tinha mandato. Esse governo provavelmente não fará algo assim, porque é uma medida muito autoritária. Então, tem um monte de questões. Desculpa, mas são 4 diretores e os mandatos acaba um, aí depois acaba o outro. Tem um revezamento, né? Mas não é assim. Sim, mas o diretor-presidente acabou de ser eleito, tem 4 anos de mandato. Aí tem 4 diretores embaixo. Uma cadeira está vaga, a outra só vai vagar daqui a 2 anos, as outras 2 só daqui a 4 anos. Então, não é que, tipo, eles têm autonomia e eles vão ter força para fazer o que eles acharem que tem que ser feito. A questão é o que eles vão achar que tem que ser feito. Né? Assim, o quanto que a Ancine vai estar articulada com o MINC. São questões, eu não sei a resposta. Eu acho que isso merece uma dedicação, embora eu entenda que vão haver limites institucionais entre o que é a vontade do MINC e o que vai ser feito ali, e eu não sei qual será a solução para isso. Agora, alguma solução tem que ter, porque o setor, que é um setor que gira a economia, gera emprego, 300 mil empregos, gera PIB,
ficou destroçado, os profissionais tendo que trabalhar para as plataformas, que são muito legais, muito boas, mas com contratos totalmente sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo enfim, de ter regulação trabalhista. É um absurdo. E os direitos da obra ficam com as plataformas ao invés de ficar com a produtora, né? Não tem nenhum tipo, as plataformas no Brasil não têm nenhum tipo de regulação. Esse é um debate que terá que ser feito. Não pagam impostos, os direitos ficam com eles, enfim, tem uma série de problemas e de questões que afetam a indústria, não afetam uma outra pessoa, afetam uma indústria e afetam os trabalhadores dessa indústria. Como é que o governo vai fazer esse debate? Eu acho que não é nenhum debate que caiba somente ao MINC. Cabe ao Ministério da Cultura, Ministério da Economia, cabe ao Ministério das Comunicações. Esse debate tem que ser feito. Os profissionais do cinema que ficaram desempregados, porque a indústria parou, foram todos para as plataformas e aceitaram esse jeito de fazer, porque era o que tinha. Sim. Era o que tinha. Então, acho que aí, assim, esse é um campo que, não só porque, né, é um campo do qual eu faço parte, onde eu tenho muitos amigos, mas eu me choca muito que uma indústria tenha sido desmontada em nome de uma guerra cultural que não pressupunha a existência de novos possibilidades, a criação de novas possibilidades, novas formas de ver o mundo, passa por uma imaginação que nasce na cultura. Não à toa a cultura foi tão atacada. Antônio, a gente, quando a gente pensa na questão do audiovisual, do cinema, né, eu acho sempre legal fazer uma interface com a política, com a geopolítica, né? A gente sabe, por exemplo, que grande parte do soft power dos Estados Unidos deriva do poder do cinema americano, né? Do audiovisual americano hoje em dia, mais que o cinema, produção de séries, que é uma coisa assim espetacular, uma quantidade incrível de produção audiovisual, e que é uma coisa muito impressionante você ver, por exemplo, a China tentando também produzir alguma coisa, mas ainda não chega. Né? Coreia está aumentando muito a produção, mas a gente sabe que existe uma guerra geopolítica muito importante isso, né? Os países, eles conseguem se afirmar internacionalmente através do audiovisual, que eles são conhecidos lá fora, né? Mais até do que a literatura, porque a literatura é mais difícil de traduzir. O cinema tem uma linguagem muito mais fácil de chegar instantaneamente no mundo todo. Então, se contar que no caso da literatura é acoplada ao cinema, né? Ela vai junto com o cinema. Os Estados Unidos, você vê como ele promove a literatura dele através do cinema, né? E outra coisa, a relação do cinema com a educação, né? No sentido de oferecer à sociedade uma visão do que é o país, né? Como é importante, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, tem uma produção audiovisual muito, muito intensa, a gente vê como a história americana e a história mundial é recontada recorrentemente através do audiovisual, né? As pessoas, elas o tempo inteiro estão discutindo cultura, estão discutindo costumes, né? Por exemplo, a gente conversa muito aqui, quer dizer, o Brasil todo conversa muito sobre a questão dos costumes e a política, como o Bolsonaro acabou sequestrando uma certa agenda de costumes conservadora para usar na política, e, ao mesmo tempo, a gente vê como o audiovisual trabalha o tempo inteiro com a agenda de costumes, né? A cultura faz isso, né? Então, enfim, né? Só o comentário que seria tão importante que o governo entendesse o cinema como estratégico para a afirmação nacional, para a afirmação geopolítica, como um instrumento de soft power. É claro que sem que isso represente a tentativa de impor uma agenda política sobre
à arte, né? Ou fazer qualquer tipo de intervenção sobre a criatividade dos artistas, né? Mas entendendo isso, né? O que você acha sobre isso? Você acha que o cinema tem essa função também geopolítica? Não, sem a menor dúvida. E eu acho que o governo Lula entende isso, tanto é que fez uma Ancine forte. E acho que o governo Bolsonaro também entende isso, tanto é que bombardeou a Ancine, a EBC, o MINC. Então, assim, acho que esse desenho, né, essa visão que você destrinchou aqui tão bem, acho que ela é compartilhada por muita gente, assim. E, né, assim, exatamente essa história que eu terminei a minha fala falando, né? Assim, cabe ao cinema muito esse lugar de uma construção de um imaginário do possível, né? Isso é uma função da arte. Então, acabar com a arte também é uma maneira de você se fechar em regimes autoritários, regimes que você não consegue, né, ver o que tem além deles. Então, foi muito estratégico o que eles fizeram. E eu acho que cabe aí uma resposta entendendo o quão estratégico e central são essas políticas, que muitas vezes são tratadas como coisas laterais, e não são. Fazendo uma mudança de assunto aqui, um pouco radical, a gente está falando de cultura, mas fazendo a mudança, porque a gente conversou muito no processo eleitoral sobre as eleições do Rio de Janeiro, que havia grande expectativa de a gente experimentar uma mudança política no Rio de Janeiro. Infelizmente, não aconteceu, né? O Cláudio Castro se elegeu em primeiro turno, de forma impressionante, né? Você acompanhou muito de perto todo esse processo, né? Qual foi a leitura que você fez? Quais foram eventuais erros que o campo progressista possa ter cometido? Quais foram os acertos que fizeram com que o Cláudio Castro tenha vencido as eleições? Enfim, qual a leitura que você faz desse processo? Bom, então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter claro, assim, o Cláudio Castro fez uma venda da SEDAI e tinha um dinheiro em caixa que, em poucos momentos, né, da nossa história política, você teve uma eleição em que você tinha aquele dinheiro em caixa e alta das commodities, né? No caso do petróleo, isso diz muito respeito ao Rio de Janeiro. Então, se você for pegar índices, né, quando tem boom das commodities, o índice de reeleição é altíssimo. Então, isso é histórico, né? Assim, isso diz respeito a presidentes, reeleição de muitos presidentes no Brasil, no mundo, na América Latina, que é muito fica muito refém dessa volatilidade do mercado, né? Então, assim, caem as commodities, os juros sobem no exterior, você tem um cenário de crise, você não tem reeleição. Então, a gente já tinha, desde sempre, um contexto econômico que favorecia uma reeleição. A gente tinha também um contexto político em que, pela primeira vez, né, e eu acho que esse contexto político é só mais um capítulo da questão econômica, né? Além da gente dele ter a favor dele um momento econômico muito forte, o Rio de Janeiro é um estado muito refém de práticas clientelistas, né? Assim, desde os restaurantes populares do Garotinho, passando pelas estratégias de igreja evangélica, até o enraizamento do bolsonarismo e todas as redes de comunicação que eles ativam no processo eleitoral. Então, quando você tem um Estado com essa tradição clientelista e um governo, uma máquina corrupta, onde 5 governadores foram presos e com caixa cheio, você junta a fome com a vontade de comer. Então, o cenário econômico, para nós, sempre foi muito desfavorável. Aí o cenário político, né? Assim, pela primeira vez você tinha um campo que conseguiu se unir em torno de um nome
de um candidato. Esse candidato, né, era, né, que estava liderando esse projeto progressista no Rio, Marcelo Freixo, meu companheiro. Bom, politicamente isso era muito novo para nós e um fato muito forte. Agora, na prática, o que isso representava? Dos 92 municípios no Rio, quantos municípios nós temos? Você saberia, Miguel, me dizer, ou Luana, quantos municípios nós temos com prefeituras progressistas? Nem ideia. Sabe? Tem uns 5 ou 6, né? É isso mesmo. 5. 92 municípios. É 5%. Pois é, 5%. Então, e aí isso significa o quê? Que em boa parte desses municípios a gente não tem nenhuma base. E aí eu estou falando a gente como campo. Você não tem um prefeito e muitos municípios você não tem um vereador. Na Baixada, na região metropolitana, você tem pouquíssimos vereadores. Então, a situação política do campo para uma eleição majoritária é muito desfavorável. E a gente precisa ter essa leitura muito clara. No primeiro turno, o Bolsonaro ganhou em 70 municípios do Rio de Janeiro. 70 municípios, inclusive Maricá, que é uma prefeitura do PT muito bem avaliada. Então, assim, a força do 22 no Rio é muito grande. E o Bolsonaro carregou o Cláudio Castro, que tinha o mesmo número. Então, o Cláudio Castro tinha uma força econômica e o Bolsonaro tinha uma força política muito grande, além do Cláudio Castro também ter uma força política articuladora desse campo, desses prefeitos todos, e esse dinheiro da SEDAI e tal. Mas, mesmo nesse contexto adverso, o Marcelo conseguiu ter 2.300.000 votos. Nas eleições dos últimos 20 anos, qualquer pessoa que tivesse tido 2.300.000 votos teria ido para o segundo turno. Eduardo Paes, na eleição de 2018, teve 1.900.000 votos. Então, o feito desse campo foi muito extraordinário, dadas as situações que nós estávamos. Houve um investimento muito grande da campanha do Cláudio Castro para terminar no primeiro turno, porque se tivesse um segundo turno com o Lula disputando com o Bolsonaro ou com o Lula vitorioso, já presidente, talvez você poderia mudar um pouco a correlação de forças e ter um enfrentamento que poderia fazer uma virada. Então, assim, eu acho que a gente fez uma campanha que bateu no teto do que era possível. E eu acho que é muito importante o campo reconhecer o quanto precisa ser feito um trabalho que é de base, mas assim, de eleger vereador na Baixada. Tem que eleger vereador no estado inteiro, para que esses vereadores daqui a 2 anos, né, eleitos daqui a 2 anos, em 4 anos, possam fazer campanha para governo, para Senado, para o que for. Porque com essa estrutura que a gente tem hoje, que mistura esse clientelismo muito forte, muito arraigado, com o bolsonarismo muito forte e natural do Rio de Janeiro, é muito difícil você imaginar que esse campo tenha condições de disputar e vencer uma majoritária, seja para Senado, seja para governo. Antônia, sabe outro assunto correlacionado às eleições municipais? Você já mencionou isso, né? As eleições municipais de 2024, né, que vai ser, na realidade, vai ser o primeiro passo para uma virada do jogo em 2026. Já estou pensando em 2026. Eu acho que 2026 haverá condições melhores, porque o Lula é presidente da República, né, fará eventualmente um bom governo com políticas públicas, e você pode ter em 2024
melhores condições para eleger vereadores e prefeitos, reduzindo um pouco esse desequilíbrio. Isso eu concordo. Agora, é bom a gente pensar que em 2024 a gente pode ter um Flávio Bolsonaro disputando a prefeitura, por que não? Então, Sim. assim, já falaram até no próprio Jair. Não, tem esse papo aí, né, dele disputar a eleição, mas vai ser, aí a gente tem o Eduardo Paes. Vai ser duro, não vai ser também não vai ser fácil. O Eduardo Paes, ele é um adversário competitivo, no mínimo. Claro, muito competitivo, mas é Rio de Janeiro. Tudo bem, a capital é muito diferente do estado. Sim, olha só, a gente tem dados já para a gente analisar, né? Durante o processo eleitoral, a gente tinha as pesquisas. Só que as pesquisas, elas, diante dos dados eleitorais, elas não valem nada. Os dados eleitorais, eles são muito superiores em termos de validade científica, né? Com dados. Então, a gente tem dados, por exemplo. No Rio de Janeiro, houve uma mudança importante em que, por exemplo, o Lula ganhou em toda a Zona Sul, Centro, até São Cristóvão, né? Os bairros onde a esquerda perdia já várias eleições, começou a ganhar. O Lula ganhou nas favelas, ganhou nos complexos, né? Houve uma mudança importante. O Lula só não ganhou no Rio de Janeiro porque ele perdeu na Zona Oeste. Zona Oeste é uma área densamente povoada, muito evangélico, e o Bolsonaro conseguiu manter o seu voto lá, né? Inclusive com baixa abstenção, mais baixa do que a média, né? Ou seja, houve uma mobilização grande dos eleitores evangélicos e bolsonaristas para votar, caiu a abstenção entre eles, né? Mas isso, desculpa te interromper, isso é clientelismo, né? Mas foram votar, isso é coerção. Mas assim, era uma área que a esquerda não podia entrar. O campo do Eduardo Paes não podia entrar para fazer campanha na Zona Oeste. Isso é muito sério. Tinha isso, né? Tinha isso, né? Isso é muito sério. Teve isso? Como teve. O Eduardo foi ao TSE fazer essa denúncia. Foi ao TSE. Não é uma fofoca. Ele chegou a ter que ir ao TSE dizendo que não estava conseguindo fazer campanha na Zona Oeste, que é uma zona que, tradicionalmente, onde ele é muito forte, inclusive. Sim. Então, tem que trabalhar para mudar isso, né? E tem um outro dado que houve uma denúncia do Ministério Público Eleitoral a um processo contra a candidatura pedindo a cassação de Cláudio Castro e seu vice. Dessa semana. Em função, esse recurso da SEDAI que a Antônia citou, que havia no governo do Estado, ele teria sido usado para as contratações dos funcionários fantasmas, tanto do CEPERJ quanto da UERJ, e que isso tende a ter tido um papel muito importante no resultado eleitoral. Isso o Ministério Público Eleitoral que está dizendo, não sou eu, né? A denúncia apresentada é essa, que está em... Pede a cassação da chapa e de mais 11 deputados eleitos. E aí, se você soma, Luana, 400 milhões, vamos arredondar para baixo, tá? 400 milhões do CEPERJ e 600 milhões da UERJ, está falando de 1 bilhão, 1 bi, que nós temos notícia, tá? Porque pode ser que tenha mais dinheiro desviado que a gente ainda não saiba. 1 bi desviado para fazer campanha. E aí, assim, eu acho que tem uma questão colocada pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Sempre na vanguarda, mesmo da derrota, né? Assim, mesmo das piores práticas, que é uma questão para a democracia. Porque, né, na definição procedimental de democracia, né, do Schumpeter, você vai falar em eleições competitivas, né, disputadas com isonomia de condições e onde ambos os lados aceitam o resultado. Então, assim, essa parte de aceitar o resultado, não vamos nem entrar no debate nacional, mas olhando para o Rio de Janeiro, como é que você pode falar que você tem um Estado democrático quando você tem uma disfunção na disputa eleitoral?
Quando você tem um lado, tem um bi, e vai no site do TSE e coloca que gastou 6 milhões. A campanha do Cláudio Castro gastou 6 milhões no site do TSE. Então, assim, são muitas forças, e essa força do dinheiro foi muito determinante. Não foi só ela, evidentemente, né? Foi uma campanha com uma comunicação eficiente, tem uma máquina clientelista, como eu falava, muito poderosa, muito bem urdida e nutrida por esse dinheiro. Então, tem um monte de coisas aí, e que eu acho que, no limite, trazem esse debate da democracia, e que bom que essa semana a gente teve essa história do pedido de cassação, porque realmente é um absurdo o que aconteceu. Tem outro ponto, Antônio, que é o que eu acho que é favorável a um desempenho melhor do campo progressista em 2026 e 2024 também, que é o fato da esquerda ter eleito vários deputados estaduais, né? Houve um crescimento expressivo da bancada de esquerda na Assembleia Legislativa e federal também, né? Em 2018, o PT elegeu 1, agora elegeu 5, né? 5 agora. Mas assim, eu contesto essa versão de que nós fomos mal. Eu acho que nós fomos o melhor possível dentro de um quadro muito adverso. E essa eleição, tanto dos federais quanto dos estaduais, ela também dialoga com isso. Eu concordo com você que a gente pode estar numa crescente. Agora, não existe crescente sem o trabalho na base, sem o trabalho na eleição dos vereadores na Baixada, no interior do estado, etc. Zona Oeste. Na Zona Oeste. Mas não é só a cidade do Rio. Vai aos municípios. Baixada. No interior você não tem nada. Nada. Então, assim, como é que você vai falar em disputar uma majoritária se você não tem corpo a corpo no interior? Nas grandes cidades do estado, né, já tirando a capital, só em Niterói que o Lula ganhou. Em todas as outras grandes cidades do estado, foi Bolsonaro. Pois é. Então, assim, o Rio tem a questão do bolsonarismo aqui é muito forte. A deteriorização das instituições é muito profunda. Então, o Rio é um estado calamitoso politicamente. Mas eu acho que foi muito importante essa eleição, apresentar a possibilidade de um outro projeto e fazer essa ampliação do campo. O campo está unido, ter tido vitórias eleitorais no âmbito legislativo e ter chegado nesse teto. Há muitos anos você não tinha um candidato progressista que tinha 2.300.000 votos. Antônio, mas não foi a surra que a gente tomou em 2018. Foi outra coisa. 2018 foi uma tragédia. 2018 foi uma tragédia. Não, mas aí eu acho que já melhorou em relação a 2018. Houve um crescimento expressivo. Aí eu estou pensando em 2024, porque para a eleição de prefeitos, né, haverá também condições melhores de eleger alguns prefeitos, tanto progressista quanto mais ao centro. Sim. E vereadores também. E para 2026, haverá condições também de ter uma campanha mais robusta, até porque o Cláudio Castro... quem será o candidato ao governador da direita? Será que alguém da família Bolsonaro vai trocar? O Carluxo? Eu estou rindo muito sério, né? Eu estou rindo porque a gente ri de tudo, mas você pode ter... Tem essa família Bolsonaro aí, ainda tem essa tragédia, né? Que não veio único, né? Veio em bando. É muita gente mamando nas tetas do Estado. Vou chamar aqui o professor Marco Beluso, que estava te esperando. Antônio, mas vou voltar um pouquinho a falar de cultura. Né? Tem algum projeto que você está envolvido agora? Agora eu acabei de sair da equipe de transição, a gente entregou relatório e tal. Eu estou fechando meu ano, Miguel. Deixa a gente respirar um pouco, pelo amor de Deus. Já tem que estar com um projeto novo, tá bom. Deixa eu virar o ano, ter calma. Já é dia 16. Você vai na posse?
Você vai lá em Brasília? Vou sim. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Eu lembro que eu li algumas matérias sobre uma greve de roteiristas que aconteceu nos Estados Unidos há uns anos atrás. Foi uma coisa impressionante. Parou a produção audiovisual nos Estados Unidos durante semanas ou meses, né? Aí depois fui me informar alguma coisa sobre isso, né? A Priscila, minha esposa, trabalha com cinema também. Aí eu vi que tem um sindicato de roteiristas e atores muito forte nos Estados Unidos. Muito forte, né? Aí eu queria saber se você acha que isso faz falta no Brasil, essa sindicalização desse setor, e como é que está a situação dos roteiristas de maneira geral no Brasil? Olha, eu acho que essa história dos Estados Unidos eu acho fantástica, assim, porque, né, nessa criminalização do sindicato, de qualquer organização dos trabalhadores, as pessoas não imaginam que um país liberal como os Estados Unidos tenha organizações tão fortes. E no cinema é fortíssimo. Todos os sindicatos, sindicato de roteiristas, sindicato de diretores, sindicato de produtores, são fortíssimos, e é um motivo de orgulho ser parte desses sindicatos. As pessoas, de fato, assim, você tem restrições que protegem os trabalhadores, então isso é muito interessante. Aqui no Brasil, do ponto de vista dos roteiristas, nos últimos 10 anos a gente comemora o surgimento da ABRA, que é a Associação dos Roteiristas, e que tem feito disputas muito relevantes para o setor. Inclusive, essa disputa com as plataformas está sendo feita, porque, né, essa história dos contratos, tanto a questão dos direitos, né, que eu trabalhei muitos anos na Globo, por exemplo. A gente tinha venda internacional, você tinha os direitos, eram da Globo, mas os funcionários recebiam uma participação. Essas plataformas não. Então, você trabalha, você recebe lá pelo seu produto que você entregou, depois eles exibem onde eles quiserem, beijo, tchau. Então, assim, sabe, eles estão nessa luta, Abra, para fazer um ECAD, como se fosse um ECAD, né, dos criadores. A cada exibição você recebe um pouquinho, porque você fez, você trabalhou, mas aquilo foi uma propriedade intelectual. Então, acho que tem, assim, disputas a serem feitas, e acho que a situação do audiovisual como um todo, assim, ela tem, né, o mercado mudou, hoje em dia você tem um mercado muito mais dinâmico, num certo sentido, né, que passa muito mais pelos contratos de obra certa e tal. E aí, justamente, você precisa ter uma legislação que proteja um pouco mais o criador, né? Porque são trabalhadores independentes e que, né, às vezes essas plataformas, por exemplo, querem que você tenha um contrato de exclusividade, não pagam por roteiro. Então, enfim, são detalhes que eu também não quero ficar entrando muito aqui, porque eu acho meio chato para a maioria das pessoas, mas são detalhes que corroboram uma imagem de que, assim, tem um setor que está totalmente sem regulação e que ficou sem opção. Então, ou você aceita aquilo, ou você não está trabalhando. E acho que precisa ter um novo pacto aí.